Bom dia, uma manhã fria, né, de inverno, mas que bom, né? Sinal que o nosso verão também vai ser agradável, vai ser quente. Esperamos. Eu quero nessa manhã compartilhar mais uma vez algo que Deus ministrou nesses dias, algumas impressões, é algo que Deus nos ensina, né, no nosso cotidiano. Como eu falo, nesse tempo, nesses minutos que nós procuramos, né, nos devocionais, conversar, transmitir impressões, reflexões, aquilo que Deus tem nos ensinado, é um período curto, então eu principalmente não procuro montar uma pregação, um estudo, mas sim procurar de uma forma bem prática, bem simples, transmitir algo que Deus me ensinou, o Espírito Santo, o Pai me ensinou com essas situações. Então, já de início, eu quero pedir que você abra a sua palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, ou melhor, no capítulo 14, no versículo 22. Lá é o episódio onde Jesus anda sobre as águas. E eu quero, antes de compartilhar, ler contigo esse versículo, esse trecho da palavra, te falar de algo que aconteceu esses dias comigo e que me levou a ser ministrado e a chegar a essa palavra e lê-la e ser edificado por ela. Esses dias um conhecido, um amigo, uma pessoa que vez ou outra a gente troca ideias, né, conversa, né, e ele veio me contar algo que aconteceu, que ele havia feito, e é uma pessoa séria, uma pessoa com os pés no chão, que ele e a esposa sempre conversando para fazer negócios, para tomar decisões, principalmente do cunho financeiro, né, que envolve as finanças da família, tudo. Então, nada de novidade nisso. Mas a questão é que ele fez um negócio, dois negócios. O primeiro foi a troca de um carro, e daí teve toda uma situação ali que ele assumiu um compromisso de pagar parcelas maiores em menos tempo. Quem já comprou um carro financiado ou pagou em parcelas sabe, né? Mas ele tinha algo ali, uma promessa de algo que iria entrar e que não entrou, mas ele assumiu esse compromisso e ele falou, agora eu vou ter que cumprir. E teve que se virar nos 30, né? Tem se virado para poder honrar o seu compromisso. Mas também num segundo negócio ele vendeu algo que ele tinha, um objeto, algo que ele usava para trabalhar, e contando com aquilo para sanar suas dívidas. E passado um tempo a pessoa não se adequou àquele objeto, aquilo para o trabalho, e resolveu devolver. E ele ontem, né, me contando toda essa história e falando, rapaz, olha, se não fosse eu estar com a minha esposa, ter as convicções, buscar a Deus, eu quase tive um troço de tão nervoso que eu fiquei. E ali a gente conversou e ele contou toda essa história, e depois eu falei, pois, e daí ele me falando, eu ouvi com calma, daí eu falei, pois veja que interessante, né? Mas agora você conseguiu resolver? Ele falou, pois agora está resolvido. Eu vou me apertar um pouco aqui e ali, mas graças a Deus resolveu a situação. Eu falei, então, agora você já está preparado para enfrentar, ou você, a tua estrutura, a estrutura tua e da tua esposa, o relacionamento de vocês já está preparado para assumir novos desafios, mas diferente desses que vocês desejem, que vocês aceitem, que vocês almejem algo novo, algo para crescer, algo para avançar. Ele olhou, os olhos dele brilharam. Realmente é verdade,
é verdade. A gente pode daqui, eu acertando isso aqui, isso ali, eu posso sim, porque eu vejo que é possível. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Que Deus, na maioria das vezes, Ele vê a nossa capacidade, vê a nossa estrutura e constantemente Ele está nos instigando, propiciando situações, mas não para o nosso mal, né? Dependendo do jeito que você vê, mas sempre para que nós possamos crescer naquilo que temos, prosperar, crescer emocionalmente, espiritualmente, questão de relacionamentos. Eu vou ler rapidamente aqui e vou usar esse texto aqui para compartilhar aquilo que é palavra, ou trazer detalhadamente mais essa questão que eu comentei, que Deus quer nos instigar a crescermos naquilo que nós já somos, naquilo que nós já temos. Então, lê comigo lá, por favor. 22. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, bem de madrugada, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andaram sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem, Pedro." Deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando a força dos ventos, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Essa palavra é muito conhecida e você já deve ter lido várias vezes. Mas voltando à história, aquela questão que eu falei do meu conhecido, do meu amigo, o Senhor ministrou já me lembrou dessa passagem que Pedro, um pescador de muitos anos, um homem que cresceu, viveu e vivia da pesca. Então, aquele ambiente de barco, de mar, de tempestade, de chuva, de madrugada, ele já conhecia, já era do seu, digamos assim, do seu meio. Ele já estava acostumado àquelas atividades, àquelas intempéries da natureza, aquela situação. Ele conhecia a questão do barco, o que fazer quando havia uma tempestade. Porém, o Senhor, vendo aquela situação onde os pescadores e Pedro, e assim como eu e você, já estávamos confortáveis, já estávamos acostumados, já estava, né, Pedro nesse caso, e nós na nossa situação, já estamos confortáveis naquilo que fazemos, da maneira que vivemos, do estilo de vida que temos. Então, eu vejo Jesus chegando, caminhando sobre as águas. Uau, que coisa diferente! Isso Pedro não tinha visto. E muitas vezes o Senhor Jesus chega e mostra algo novo no nosso cotidiano que nos desperta a atenção e que nos faz tremer as pernas e ficar com medo. E agora, o que eu faço? Só que o interessante é que é o próprio Jesus que traz a novidade. O próprio Jesus que vem mostra, tem algo novo para você aprender, algo novo para você se desenvolver. E daí a gente, por estar acostumado e estar dominando todo aquele contexto, nós nos assustamos, como Pedro. Mas Jesus chega e fala, Pedro fala: "Se és tu, Senhor, pede que eu vá até você", eu vou e tal, aquela questão, aquele diálogo. E Jesus: "Vem aqui então, Pedro." E Pedro vai.
E ele vê toda a situação e de repente começa a afundar e Jesus pega na mão dele e toda essa situação. Mas diante de tudo isso, eu quero te falar que no nosso meio, naquilo que nós temos vivido, sempre, assim como esse meu amigo que eu contei a história e que eu falei algo para ele e ele realmente se sentiu incentivado a buscar novos desafios. O Senhor Jesus permite e muitas vezes Ele mesmo nos impõe ou Ele traz novidades no nosso dia a dia, situações novas no nosso contexto, naquilo que nós vivemos, no nosso estilo de vida. Assim como Pedro foi andar sobre as águas, mas ele já conhecia tudo aquele ambiente, só que ele nunca tinha andado sobre as águas. Ele nunca tinha dado um passo de fé naquela tipo de situação. Então, preste atenção quando situações novas naquilo que você tem vivido surgem. Reflita, converse com o Senhor, medite na palavra e peça para que o Senhor, se você quiser usar o mesmo termo de Pedro, se és tu, Senhor, permita que eu vá até teu encontro. Se é do Senhor, permite que isso dê certo e me ajude a entender todo esse contexto. Nessa manhã eu quero transmitir isso para você. Dentro daquilo que nós vivemos, sempre o Senhor quer o nosso crescimento. Dentro daquilo que nós temos, Ele sempre vai nos instigar, nos incentivar e sempre vai gerar situações para que nós possamos crescer. Mas lembre-se que Ele sempre vai estar próximo para estar nos estendendo a mão, caso a gente precise. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau.